Você já imaginou como seria dormir com uma arma carregada ao lado da cama todas as noites, não por precaução, mas por absoluta necessidade? E se o seu maior inimigo não fosse o fora da lei da estrada, mas sim o próprio povo que jurou proteger? Ser xerife no Velho Oeste não era uma honra, era uma sentença. E não havia farda bonita, cavalo veloz ou estrela brilhante que aliviasse o peso dessa verdade. A resposta para essa pergunta é simples. Ser xerife era um ato de sobrevivência em um mundo onde a lei mal existia, e quem tentava aplicá-la era tratado como um alvo ambulante. A noite em Dust River começava cedo. O sol se escondia por trás das colinas, tingindo o céu de vermelho escuro, como se o dia sangrasse ao morrer. Dentro da pequena sala sobre a loja de ferragens, o homem conhecido apenas como Jonas apagava a lamparina de querosene com um sopro curto. Ele havia sido nomeado xerife não por desejo ou glória, mas porque ninguém mais quis o trabalho. Os 2 últimos homens que carregaram a estrela de ferro foram enterrados com as botas ainda sujas de sangue. O colchão de Jonas era feito de palha e roupas velhas. O travesseiro era uma jaqueta dobrada, e as paredes estavam tão frias que o vento passava por entre as frestas, assobiando como um aviso constante. Ainda assim, ele dormia com um revólver sobre o peito. Era a única forma de garantir que acordaria no dia seguinte, se acordasse. Naquela cidade de pouco mais de 300 almas, número que oscilava conforme as mortes e fugas, todos sabiam que a presença da lei era incômoda. A maioria preferia resolver seus próprios conflitos com socos, tiros ou ameaças veladas. Havia quem dissesse que Dust River era uma cidade sem dono, sem futuro e sem vergonha. Jonas sabia que isso era verdade. Mas também sabia que mesmo num lugar assim, a justiça ainda podia ter um nome. E ele estava disposto a pagar o preço por ser esse nome. Naquela manhã, como tantas outras, Jonas foi acordado, não pelo sol, mas pelo barulho seco de passos apressados no andar de baixo. Murphy, o dono da loja, gritava algo sobre um cavalo morto na entrada da estalagem. Jonas levantou devagar, sentindo o corpo doer, como se tivesse dormido sobre pedras. Vestiu a jaqueta grossa, pendurou o coldre no ombro e desceu. Era mais um dia no inferno de madeira e poeira que chamavam de cidade. O cavalo, de fato, jazia no meio da rua principal. Não havia sinal de tiro, nem marca de carruagem. Morrera ali, de exaustão ou fome, como tantas outras criaturas empoeiradas daquela terra. Um grupo de homens já se aglomerava ao redor, fazendo apostas sobre quem iria remover a carcaça. Jonas não disse uma palavra. Pegou uma pá emprestada da loja, empurrou a carcaça até o canto e cobriu o corpo com serragem velha. A lei havia começado seu turno. Ainda antes de terminar o café preto e amargo que Murphy lhe ofereceu, 2 problemas surgiram ao mesmo tempo. Um grupo de criadores de gado vinha reclamar de um roubo ocorrido na noite anterior. E o dono do salão Golden Lily queria registrar uma queixa contra um jogador que havia tentado fugir com o dinheiro da mesa. A vida de Jonas não era feita de perseguições cinematográficas ou tiroteios gloriosos. Era feita de papéis sujos, acusações contraditórias e decisões que ninguém queria tomar. E ainda assim, cada uma delas poderia custar sua vida. No final daquela manhã, enquanto recolhia garrafas quebradas e cinzas de cigarro do chão do salão, Jonas se deu conta de algo que o acompanharia até o último dia. O trabalho de um xerife não era manter a paz, era absorver o caos alheio com dignidade. Ele era a muralha invisível entre a cidade e a barbárie. E muitas vezes, a cidade nem percebia que precisava de uma muralha. Em uma terra onde a palavra escrita valia menos que uma bala e onde qualquer desentendimento virava duelo, Jonas precisava de algo mais que coragem. Precisava de estômago para ver o que os outros não queriam ver. Precisava de nervos para não atirar primeiro, mesmo quando era o mais lógico a se fazer. E precisava de princípios, não porque davam prestígio, mas porque eram o único escudo contra a selvageria. Ninguém o chamava de herói. Não havia flores, nem estátuas, nem gratidão. Os sorrisos que recebia eram sempre contidos, e os olhares
sempre carregavam uma pergunta muda. Por quanto tempo ele vai durar? Porque todos sabiam, no fundo, bem no fundo, que ser xerife em Dust River era como segurar dinamite com um fósforo aceso entre os dentes. Naquela mesma noite, quando voltou para seu quartinho sobre a loja, Jonas escreveu uma linha em seu caderno de anotações. Ele não era homem de muitas palavras, mas aquela frase ficou: "A justiça por aqui não veste preto nem carrega uma estrela. Ela só tenta sobreviver até o amanhecer." E enquanto apagava a lamparina mais uma vez, escutou o uivo de um coiote ao longe. O som parecia rir da cidade, das pessoas, da própria ideia de ordem. Jonas sorriu sem graça. O coiote talvez estivesse certo. Ser xerife em uma cidade de fronteira como Dust River não era uma honra estampada na lapela. Era um fardo silencioso, uma função carregada não apenas de responsabilidades administrativas, mas de pressões psicológicas, riscos físicos e isolamento social. O cargo, embora fundamental para o funcionamento de qualquer comunidade nascente, era geralmente oferecido àquele que tivesse coragem suficiente ou azar demais para aceitá-lo. No ano de 1873, cidades como Dust River estavam em expansão, acompanhando o avanço das rotas de diligência, das linhas telegráficas e das promessas de ouro e gado. Com isso, vinham comerciantes, caçadores de oportunidade, trabalhadores honestos e criminosos itinerantes. A figura do xerife surgia nesse cenário como um mediador improvisado entre o caos e a ordem, entre o senso comum e a justiça formal, quase sempre sem estrutura, sem apoio e, frequentemente, sem aliados. Na prática, o xerife não era apenas responsável por manter a paz. Ele também precisava atuar como cobrador de impostos, fiscal, carcereiro, mediador de disputas civis, registrador informal de documentos e, em muitos casos, executor de sentenças. Era um pacote completo entregue a um único homem, geralmente mal pago, despreparado e desprotegido. O salário médio de um xerife variava conforme o condado, mas em cidades pequenas como Dust River, um xerife podia receber menos de $200 por ano, como aconteceu com o antecessor de Jonas. Mesmo com a possibilidade de receber tarifas extras por prisão, entrega de intimações e guarda de prisioneiros, o valor raramente cobria o custo de alimentação, munição e vestuário, todos de responsabilidade do próprio xerife. A estrela de metal que carregava no peito podia representar autoridade, mas também o tornava o alvo mais visível em qualquer conflito. O maior peso, no entanto, não era o do trabalho físico nem da carência de recursos. Era o peso moral. O xerife precisava decidir com frequência diária quem deveria ser punido e quem merecia uma segunda chance. Quando a justiça era aplicada sem um tribunal, sem advogado e sem júri, a consciência do xerife se tornava a única balança entre punição e compaixão. Um julgamento mal feito poderia custar a vida de alguém, ou a própria vida do xerife. Essas decisões envolviam nuances que nem sempre estavam claras. Por exemplo, quando um jovem bêbado iniciava uma briga no salão, Jonas sabia que prendê-lo poderia gerar represálias do rancho onde ele trabalhava, mas ignorar o incidente significava incentivar a desordem. Ao visitar uma viúva que não pagava os impostos há 3 meses, Jonas percebia que a cobrança podia custar a fazenda da mulher, mas perdoá-la colocaria a prefeitura em conflito com outros contribuintes. Durante a primavera de 1874, um xerife de um vilarejo próximo foi linchado por um grupo de moradores ao tentar impedir a formação de um grupo de vigilantes. O fato ficou conhecido entre os xerifes da região como o caso de Hollow Creek e foi amplamente citado nas reuniões territoriais como exemplo do limite frágil entre autoridade e sobrevivência. A mensagem era clara: não basta ser justo, é preciso ser aceito. Em Dust River, esse equilíbrio era ainda mais difícil. A cidade era sustentada economicamente por 4 grandes propriedades de criação de gado, cujos donos influenciavam decisões políticas e tinham força militar privada. Jonas, mesmo consciente da desigualdade,
precisava manter um diálogo diplomático com esses homens, que viam a lei como um incômodo necessário. Quando houve um conflito entre um dos capatazes e um artesão local, Jonas foi pressionado a ignorar a denúncia. Optou por interrogar os dois lados, e isso lhe custou o apoio de um dos patrocinadores do Conselho Municipal. Não havia manual para lidar com essas situações. A lei, tal como escrita nos livros territoriais, era vaga e distante da realidade prática. Aplicar as regras ao pé da letra muitas vezes significava provocar mais instabilidade, mas ignorá-las comprometia o próprio princípio de justiça que Jonas tentava proteger. Assim, o fardo do cargo se transformava em insônia, em tensão constante, em olhares silenciosos pela cidade que nunca sabiam se ele era aliado ou inimigo. Outro fator que pesava enormemente sobre os ombros do xerife era a solidão institucional. Não havia estrutura policial organizada. Os chamados delegados muitas vezes eram voluntários temporários ou civis com pouca disposição para confrontos reais. Jonas contava apenas com Jim, o ferreiro da cidade, que aceitava ajudar em ocasiões críticas, mas mesmo ele deixava claro que não era funcionário do governo. Quando a cidade passava por momentos de risco, como tiroteios ou assaltos à diligência, Jonas tinha de improvisar respostas com os recursos disponíveis, que normalmente eram nenhum. O mais cruel, porém, era o desgaste emocional. Ver corpos mortos na estrada, presenciar famílias sendo despejadas por falta de pagamento, conter linchamentos de suspeitos sem julgamento, tudo isso ficava marcado na memória. Não havia psicólogo, não havia descanso. À noite, Jonas escrevia relatórios em um caderno surrado, relatando em silêncio as injustiças que presenciava, mesmo sabendo que ninguém os leria. Certa vez, após escoltar um prisioneiro até a cidade vizinha, Jonas foi recebido com hostilidade ao retornar. A população, convencida de que o prisioneiro era inocente, o acusou de traição. Durante semanas, ele foi ignorado por comerciantes e ameaçado por moradores, até que uma nova tragédia ocupasse os rumores da cidade. Ser o portador da ordem significava, muitas vezes, também ser o alvo da ira popular. O fardo da função pública para alguém como Jonas não era o trabalho em si. Era a ausência de apoio, o desprezo velado, as decisões impossíveis e o medo constante de não voltar para casa. Era ser o pilar de uma cidade que não sabia se queria mesmo ter um pilar. Esse era o preço de tentar aplicar a lei em um território onde a justiça ainda era vista como uma escolha e não como um direito. Onde o xerife era menos um símbolo de proteção e mais uma sombra solitária entre a civilização e a selvageria. Em regiões onde a presença do governo era rara e a justiça dependia da coragem de um homem solitário, a integridade se tornava uma moeda frágil, difícil de manter e fácil de comprar. A corrupção no Velho Oeste não era uma exceção. Era muitas vezes o modo mais eficiente de se manter vivo, influente ou simplesmente funcional. Para um xerife como Jonas, manter-se incorruptível não era apenas um desafio moral, era um risco de vida. Ao contrário do que muitos pensam, a corrupção naquela época não acontecia apenas de forma escancarada. Nem sempre envolvia sacos de moedas de ouro ou ameaças explícitas. Ela se manifestava de forma sutil, em favores exigidos, em sorrisos carregados de intenções ocultas, em promessas que vinham com cláusulas não ditas. Jonas aprendeu isso cedo. Já nos seus primeiros meses em Dust River, ele foi procurado por Victor Langford, um empresário local com participação em transportes, hospedagens e mineração. Langford era educado, bem vestido e sempre falava com um tom amistoso. Xerife, sei que o senhor está enfrentando dificuldades. O escritório é pequeno, a verba é quase nada. Que tal um pequeno apoio para melhorar sua estrutura? A proposta era simples. Um contribuinte voluntário ofereceria $100 por mês para melhorias no quartel e manutenção de equipamento. Em troca, o xerife seria compreensivo com as atividades dos empregados de Langford, principalmente no que dizia respeito a transporte de mercadorias e impostos alfandegários. Nenhuma ameaça, nenhum contrato, apenas uma colaboração entre cidadãos.
Jonas recusou, agradeceu com firmeza, mas deixou claro que preferia continuar com o orçamento miserável a carregar obrigações que não fossem da lei. A reação foi silenciosa, mas rápida. Nas semanas seguintes, o açougueiro recusou vender carne fiada. O armazém atrasou suas entregas. O salão onde Jonas tomava café parou de servi-lo. A cidade, que já era difícil, se tornava hostil. O conceito de corrupção naquela realidade não se limitava a ganho financeiro. Ele envolvia influência, controle social e, principalmente, o uso da lei como ferramenta de conveniência. Havia quem fosse preso por desafiar figuras poderosas e quem fosse solto por saber calar na hora certa. Ser justo significava se indispor com gente que tinha conexões, e essas conexões podiam arruinar reputações, carreiras e vidas com um boato bem contado ou um bilhete bem entregue. A linha entre cumprir o dever e proteger sua própria segurança era tênue. Quando Jonas prendeu o filho de um dos líderes dos ranchos locais por agressão a uma garota no salão, a resposta foi imediata. 3 testemunhas desapareceram da cidade. O juiz local alegou falta de provas e o caso foi encerrado em 2 dias. Jonas sabia que havia feito o certo, mas o vazio no banco dos réus durante a audiência foi uma lembrança cruel de como a justiça podia ser manipulada. A pressão para ceder vinha de todos os lados. Alguns moradores o incentivavam a ser flexível, alegando que a cidade precisava funcionar. Outros apenas observavam, esperando o momento em que Jonas cairia como os xerifes anteriores, um que sumiu sem deixar rastros e outro encontrado morto com um bilhete acusando lealdade ao lugar errado. Corrupção também aparecia em formas mais disfarçadas. Um grupo de comerciantes, liderado por um homem chamado Felix Warren, ofereceu um fundo coletivo para agradecimentos administrativos. Eles alegavam que a cidade precisava de um xerife feliz que não pensasse em ir embora, que fosse um dos nossos. A ideia era que Jonas recebesse um pequeno valor mensal extra, sem obrigações diretas. Mas todos sabiam que no dia em que Félix fosse acusado de qualquer irregularidade, esperava-se que o xerife retribuísse o carinho. Jonas recusou novamente. E mais uma vez, pagou o preço. O fundo foi usado para contratar segurança privada para os negócios de Warren, e cada ação policial próxima dos estabelecimentos passou a ser vista como provocação. Um ambiente que já era frágil se tornava um campo minado. A cada passo, Jonas sentia que estava perdendo aliados invisíveis e ganhando inimigos declarados. Manter a integridade era como caminhar por um pântano com os olhos vendados. A cada decisão honesta, mais fundo ele afundava no isolamento. A cada recusa, mais portas se fechavam. Mas para ele, aceitar significava renunciar à própria identidade. Ele não via o cargo de xerife como uma escada política ou uma forma de ascensão social. Via como um dever, e o dever, mesmo quando ninguém mais o valoriza, ainda tem valor. Durante o inverno de 1875, uma diligência foi assaltada a cerca de 15 milhas de Dust River. O caso chamou a atenção porque a carga roubada pertencia a um consórcio de mineração ligado a políticos territoriais. Um marshal federal foi enviado para investigar e, ao descobrir que Jonas havia se recusado a vigiar aquela carga dias antes, sugeriu que ele havia sido conivente. A acusação não se sustentou, mas o dano já estava feito. Durante meses, Jonas precisou provar que não tinha se vendido, mesmo para aqueles que sabiam de sua honestidade. Esse episódio deixou uma lição clara. Num ambiente onde quase todos cedem à corrupção, a honestidade começa a parecer suspeita. A integridade, ao invés de inspirar respeito, passa a causar desconfiança. Mesmo com todas essas ameaças, Jonas persistiu. Não por heroísmo ou vaidade, mas porque acreditava que um sistema apodrecido não se limpa com mais podridão. Ele entendia que não mudaria a política do território, nem transformaria a cidade em um exemplo moral. Mas se ao menos conseguisse mostrar que a lei podia resistir, mesmo cercada por lama, talvez já fosse o suficiente para começar algo. Ser incorruptível não era sinônimo de pureza.
era sinônimo de resistência. E em um mundo onde quase tudo estava à venda, ser alguém que não tinha preço era por si só uma revolução silenciosa. Quando o Estado é ausente e a lei parece falhar, a população cria a própria maneira de resolver seus conflitos. É nesse vácuo de autoridade institucional que nasce a justiça pelas próprias mãos. Nos arredores de Dust River, esse fenômeno não era exceção, era rotina. E o xerife Jonas sabia que lidar com esses grupos autoproclamados defensores da ordem era, muitas vezes, mais perigoso do que enfrentar criminosos armados. O conceito de justiça popular no Velho Oeste se manifestava na forma de comitês de vigilância, ou posses, formadas por fazendeiros, comerciantes e trabalhadores que decidiam se unir para investigar, julgar e punir suspeitos sem qualquer intermediação legal. A razão disso era simples. A burocracia era lenta, os julgamentos raros e a presença de juízes ou advogados era quase inexistente em regiões isoladas. Durante o verão de 1874, um homem acusado de roubar cavalos em uma cidade vizinha foi enforcado por um grupo de moradores antes que qualquer autoridade pudesse investigar o caso. O xerife local sequer foi informado. O episódio gerou polêmica apenas por algumas semanas. Depois caiu no esquecimento. Esse era o clima que cercava Dust River. Cada cidadão se via no direito de aplicar o que considerava ser justiça, mesmo sem provas, mesmo sem lei. Jonas enfrentou seu primeiro grande conflito com vigilantes quando um comerciante foi encontrado morto nos fundos de sua loja. Sem testemunhas, sem pistas. Em menos de 24 horas, 3 homens foram apontados por vizinhos como suspeitos. 2 trabalhadores recém-chegados e um jovem do bairro pobre da cidade. Um grupo de cerca de 15 moradores se reuniu em frente à delegacia, exigindo que os acusados fossem entregues imediatamente. Quando Jonas se recusou, a multidão ameaçou invadir o local. Naquela noite, Jonas ficou sozinho no prédio de madeira que servia de prisão, com apenas um revólver e 2 pedaços de madeira reforçando a porta. Ouvia os gritos lá fora. Exigiam vingança, não justiça. Ele passou horas em silêncio, escrevendo o que seria seu depoimento caso não sobrevivesse até o amanhecer. Só no dia seguinte, com a chegada de 2 comerciantes influentes pedindo calma, o grupo se dispersou. Os suspeitos, posteriormente, foram liberados por falta de evidências. Nenhum deles era culpado. Esse episódio ensinou a Jonas que a fronteira entre civilização e barbárie podia ser rompida em poucas horas. Quando as pessoas sentem que a lei não funciona, passam a acreditar que o uso da força é legítimo. O problema é que, nessa lógica, qualquer um pode ser o próximo a ser julgado sem defesa. A justiça popular tem aparência de unidade comunitária, mas esconde mecanismos de medo, vingança e dominação social. Em Dust River, os grupos de vigilantes quase sempre surgiam após boatos. Uma palavra mal interpretada, uma dívida não paga, uma desconfiança alimentada por rivalidades antigas. Tudo podia se tornar gatilho para linchamentos. Jonas passou a monitorar conversas em salões, reuniões em armazéns e movimentações noturnas, com mais atenção do que os próprios crimes registrados oficialmente. Em uma ocasião, um jovem chamado Mateu foi acusado de furtar uma mula. Sem que Jonas fosse informado, 5 homens armados o levaram para fora da cidade, amarraram-no a um poste e ameaçaram dar o exemplo. Jonas só soube porque uma das filhas de um dos homens envolvido avisou a mãe, que correu até o escritório do xerife. Ele chegou ao local a tempo de impedir a agressão. Desarmou 2 dos envolvidos, levou todos à delegacia e passou a noite inteira escrevendo relatórios para justificar suas ações ao conselho local. O mais preocupante era o apoio silencioso que esses grupos recebiam. Muitos moradores, embora não participassem diretamente, concordavam com a ideia de fazer justiça quando a polícia não dava resposta imediata. Frases como "ele deve ter feito algo" ou "não chegariam a esse ponto sem motivo" eram comuns. O respeito à autoridade legal diminuía a cada novo ato dos vigilantes e, consequentemente, a autoridade do próprio xerife
enfraquecia. Jonas entendia que sua missão não era apenas aplicar a lei. Era também proteger a própria ideia de legalidade, mesmo quando ela parecia frágil. Isso incluía intervir em ações que, embora bem intencionadas, violavam princípios básicos de justiça. Ninguém é culpado sem prova, ele repetia. Mas isso nem sempre bastava. As pessoas queriam respostas e queriam rápido. Não compreendiam que a verdade às vezes leva tempo. A violência, por outro lado, era imediata. Com o tempo, Jonas começou a formar alianças silenciosas com membros da comunidade que compartilhavam sua visão. A professora da escola, o médico do vilarejo e até mesmo um dos donos de salão passaram a alertá-lo sobre reuniões suspeitas ou movimentações incomuns. Foi assim que ele conseguiu impedir o linchamento de um viajante acusado injustamente de envenenar um poço. O poço, na verdade, estava contaminado por causa de uma mina próxima. A justiça feita pelo povo pode nascer de um sentimento legítimo de frustração, mas frequentemente deságua em abusos. Sem regras claras, sem investigação e sem direito à defesa, qualquer comunidade pode se transformar em um tribunal de exceção. Jonas sabia disso. E mesmo com todos os limites do seu cargo, insistia em aplicar o devido processo legal, não por acreditar na perfeição do sistema, mas por saber que a alternativa era muito pior. Quando a cidade soube que um grupo de ranchos vizinhos estava formando sua própria patrulha armada, Jonas se reuniu com os líderes e propôs um acordo. Eles poderiam continuar monitorando suas terras, mas deveriam reportar qualquer crime à delegacia. Criou-se assim um canal de diálogo que evitou novas escaladas de violência. Não era o ideal, mas era uma forma de conter o avanço da selvageria. No fim, Jonas percebeu que conter a justiça popular não era apenas impedir linchamentos. Era, acima de tudo, reconstruir a confiança da população na lei. Mostrar que ela poderia funcionar, mesmo com falhas, e que a impaciência não justificava o caos. Ele não salvou todos, nem sempre chegou a tempo. Mas pouco a pouco a cidade aprendeu que ser justo era mais difícil do que ser violento, e que a força, quando usada sem limites, não conserta injustiças. Apenas as troca de lugar. Numa terra onde a distância entre um pedido de socorro e a chegada de ajuda podia ser medida em dias, ser xerife era menos sobre comando e mais sobre resistência. O que os moradores de Dust River viam do lado de fora era um homem de postura rígida, chapéu firme e revólver visível. O que ninguém enxergava era o esvaziamento emocional que esse papel exigia dia após dia. A solidão não vinha apenas das noites mal dormidas ou das refeições frias com o prato apoiado sobre uma mesa de madeira rachada. Ela se infiltrava aos poucos, nos detalhes. No olhar desconfiado dos comerciantes, na ausência de convites para reuniões, no silêncio dos cumprimentos que antes vinham com um sorriso e agora eram só acenos contidos. Jonas vivia cercado de gente, mas isolado como se estivesse trancado numa cela invisível. A desumanização começava quando o cargo se tornava a identidade. Em Dust River, ninguém o chamava pelo primeiro nome. Era sempre xerife. Até mesmo as crianças o olhavam com a cautela que se reserva a figuras de autoridade. Para todos os efeitos, ele não era um homem com sentimentos, dúvidas ou cansaço. Era apenas o responsável por manter as regras funcionando, e, se possível, longe de suas rotinas pessoais. Houve um tempo em que Jonas pensava em escrever cartas para a família distante. Mas o que diria? Que a cidade maltratava os vivos com a mesma indiferença que enterrava seus mortos. Que os tiros que ouvia à noite o faziam duvidar se acordaria no dia seguinte. Ou que seus maiores inimigos nem sempre usavam armas, mas sim palavras bem colocadas em jantares sociais dos quais ele nunca participava. A cidade só se lembrava dele em 3 situações: quando alguém precisava ser preso, quando uma disputa exigia mediação ou quando era necessário apontar um culpado. Nos demais dias, Jonas era invisível. Não frequentava as celebrações da igreja. Nunca era convidado para os batizados ou casamentos. Era o rosto que aparecia apenas quando algo dava errado. E, com o tempo, começou a ver isso como normal.
O distanciamento emocional, no entanto, não era uma escolha. Era um mecanismo de sobrevivência. Permitir-se sentir tudo o que via seria abrir espaço para o colapso. Quando encontrou uma criança chorando ao lado do corpo da mãe, morta por uma bala perdida durante uma briga de bar, ele se forçou a não chorar. Apenas anotou o ocorrido, consolou o menino com um cobertor e seguiu para registrar o boletim. No fundo, sentia tudo, mas por fora precisava parecer de ferro. Essa constante repressão de sentimentos teve um preço: insônia, crises de ansiedade, episódios de apatia extrema. Jonas chegou a passar 3 dias sem comer direito, apenas bebendo café e mastigando pedaços de pão velho, como se estivesse no piloto automático. E mesmo assim, ninguém perguntava se ele estava bem. Ninguém percebia. Afinal, quem cuida da cidade não precisa de cuidados. Ao menos era o que pensavam. Em momentos mais vulneráveis, ele se perguntava se alguém realmente o enxergava como humano. Os bilhetes de ameaça deixados anonimamente no balcão do escritório, os olhares de desprezo dos familiares de criminosos presos, a indiferença do Conselho Municipal diante de seus pedidos de reforço, tudo indicava que, para muitos, ele era apenas um obstáculo a ser contornado. Não um ser humano em luta para fazer o certo. A desumanização também aparecia na forma como a dor era tratada. A morte, por exemplo, era um evento quase rotineiro. Um homem caído na rua, uma mulher encontrada sem vida em casa, um jovem alvejado por engano, tudo virava papel. O ato de registrar essas perdas se tornava uma tarefa burocrática. Nome, data, circunstância. Jonas preenchia os formulários como se estivesse contando moedas. Não porque era frio, mas porque, se sentisse cada uma daquelas mortes, perderia a sanidade. Certa noite, após socorrer uma mulher espancada pelo marido, Jonas sentou-se no chão do quartel e chorou em silêncio. Não pelo horror da cena, mas porque ela o agradeceu como se ele fosse um anjo, e aquilo o destruiu. Ele sabia que não era salvador de ninguém. Sabia que voltaria a vê-la dias depois com os mesmos hematomas e os mesmos olhos cansados. A cidade não queria justiça de verdade. Queria apenas que alguém fingisse que estava tudo sob controle. Com o tempo, a dor alheia se transformava em números. 3 casos de agressão no mês, 2 assaltos, uma tentativa de linchamento, 5 corpos no cemitério. Jonas se perguntava: em que momento parou de ver rostos e passou a ver estatísticas? A resposta o assombrava, mas também o protegia. Era mais fácil lidar com números do que com histórias. Essa desconexão emocional era tão intensa que ele começou a esquecer datas importantes. O próprio aniversário passou despercebido. Em outra ocasião, não se deu conta de que era domingo até ouvir os sinos da capela tocando. As estações do ano viraram uma sucessão de dias semelhantes. E mesmo os poucos momentos de alegria, como um jantar oferecido pela professora local em agradecimento por proteger a escola, pareciam distantes demais para durar. Em uma carta nunca enviada, Jonas escreveu: "O cargo de xerife me ensinou a calar até a própria dor. Aprendi a sorrir sem sentir, a agir sem hesitar e a dormir sem descanso. Não sei mais se sou um homem com uma função ou uma função que se esqueceu de ser homem. É nesse ponto que o isolamento se torna mais cruel. Quando você não apenas está sozinho, mas começa a se tornar estranho para si mesmo. Quando já não reconhece os próprios sentimentos. Quando ser forte deixa de ser virtude e passa a ser armadura permanente. O corpo permanece, mas a alma caminha em silêncio por dentro, como um prisioneiro invisível." Ainda assim, mesmo com tudo isso, Jonas continuava. Porque, paradoxalmente, era o vazio emocional que o mantinha de pé. Ele sabia que não podia se permitir quebrar. Não enquanto houvesse gente disposta a derrubar tudo. O mundo ao seu redor podia estar desmoronando, mas sua integridade interior era a última muralha. Mesmo que ninguém visse, mesmo que ele próprio já não soubesse se era suficiente. Na vasta imensidão do território selvagem, onde as cidades eram pequenos pontos de poeira entre montanhas e rios, a justiça não caminhava com firmeza. Ela cambaleava, tropeçava
e, por vezes, era empurrada para o esquecimento. Dust River era uma dessas cidades e Jonas, um homem sem aplausos nem monumentos, sustentou por tempo demais um fardo que ninguém quis carregar. A história dele não teve um final glorioso, nem um adeus cinematográfico. O que restou foi a lembrança de um homem que tentou manter as coisas em equilíbrio, enquanto todos ao seu redor cediam ao peso da conveniência, do medo ou da ignorância. E talvez seja esse o maior ato de coragem: resistir quando ninguém mais está olhando. Durante os anos em que ocupou o posto de xerife, Jonas enfrentou tudo o que uma sociedade falha podia oferecer: a ausência do Estado, o desprezo de quem deveria cooperar, a manipulação dos poderosos e a indiferença da maioria. Não havia manual, nem treinamento formal. Tudo era aprendido na dor, no improviso, na solidão. E a cada decisão, uma parte de si ficava para trás. Mas, apesar dos tropeços, ele entendeu algo essencial. Manter a lei não é apenas prender criminosos. É impedir que a comunidade perca a fé de que ainda é possível viver com dignidade. Quando a confiança nas instituições se desfaz, a sociedade mergulha em uma forma de escuridão onde ninguém sabe quem julga, quem manda ou quem salva. Por isso, Jonas continuava, mesmo quando estava cansado. Mesmo quando parecia que não fazia diferença. Porque, no fundo, sabia que a lei só continuava existindo se alguém estivesse disposto a defendê-la, mesmo sem garantias, mesmo sendo chamado de tolo ou idealista. Durante sua permanência, nenhum dos grandes criminosos do território foi derrotado por completo. A corrupção continuou rondando as reuniões políticas, e os grupos de vigilância ainda surgiam quando os ânimos se exaltavam. Mas algo começou a mudar. Aos poucos, pessoas que antes desconfiavam dele passaram a pedir conselhos. Comerciantes antes indiferentes começaram a enviar recados sobre movimentações suspeitas. Até mesmo um dos líderes dos ranchos, conhecido por desprezar qualquer forma de autoridade pública, buscou uma conversa privada para dizer que talvez você esteja certo sobre algumas coisas, xerife. O impacto do trabalho de Jonas não estava em vitórias evidentes. Estava em criar rachaduras nas estruturas de um sistema que funcionava pela força e pela omissão. Estava em plantar a dúvida nas certezas perigosas de quem acreditava que justiça era sinônimo de vingança. Estava sobretudo em provar que a integridade é possível, mesmo cercada por lama. É fácil imaginar que o Velho Oeste foi domado por armas e batalhas, mas, na realidade, ele foi transformado por decisões cotidianas de pessoas comuns, por pequenos atos de resistência moral, por homens e mulheres que, mesmo sozinhos, decidiram que era melhor seguir com retidão do que cair na lógica da sobrevivência a qualquer custo. Jonas deixou seu cargo não com honrarias, mas com silêncio. Após 7 anos no comando da lei local, entregou a estrela de metal ao sucessor e foi embora numa manhã nublada. Não deixou discursos, nem exigiu reconhecimento. Apenas deixou um caderno com anotações, depoimentos e reflexões sobre os desafios que enfrentou. Entre as páginas, uma frase escrita com caligrafia firme: a justiça precisa de coragem, mas a civilização, essa só sobrevive com memória. Essa frase foi lida anos depois, quando Dust River finalmente se tornou parte de uma jurisdição federal mais ampla, com juiz fixo, polícia estruturada e conselhos populares. O nome de Jonas não apareceu nas placas comemorativas, mas os relatos sobre sua conduta persistiram entre aqueles que conviveram com ele. E entre esses relatos, uma certeza cresceu: o progresso só foi possível porque alguém segurou a linha frágil entre a ordem e o abismo, mesmo sozinho. Hoje muitos acreditam que o passado está enterrado, que o tempo das estrelas no peito e das decisões solitárias passou. Mas as perguntas continuam as mesmas. Quem protege a lei quando ela é incômoda? Quem permanece firme quando todos se calam? Quem escolhe o certo mesmo sabendo que vai perder? A história de Jonas não é sobre vitórias, é sobre resistência. Não é sobre heroísmo, mas sobre humanidade. Sobre o que acontece quando um homem decide que viver com princípios
vale mais do que vencer. No fim das contas, a grande lição deixada por sua trajetória não está nas prisões que realizou, nem nos casos que resolveu. Está no exemplo de alguém que enfrentou os próprios limites morais e escolheu todos os dias não cruzá-los, mesmo quando seria mais fácil, mesmo quando ninguém aplaudia, mesmo quando a cidade o ignorava. E talvez essa seja a pergunta mais importante que o legado dele nos deixa. Em um mundo que recompensa os que se vendem, quem ainda tem coragem de permanecer inteiro? Enquanto a poeira se assenta sobre a memória do Velho Oeste, é fácil romantizar os duelos e os saloons. Mas entre tudo o que se viveu ali, o que realmente merece ser lembrado são os gestos silenciosos que impediram a barbárie de vencer completamente, o olhar firme diante da ameaça, a recusa a ceder ao fácil, a escolha de continuar mesmo sozinho. A estrela que Jonas carregava não brilhava. Estava gasta, opaca, marcada por arranhões e pelo tempo, mas era verdadeira. E talvez entre tantas histórias esquecidas, essa seja a única que ainda vale a pena contar. E assim, mais um capítulo do Velho Oeste chegou ao fim. Mas quantas outras histórias ainda estão esperando para serem desenterradas nas trilhas da história? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando o que há por trás da poeira e da lenda. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue cruzando as paisagens e segredos do Oeste Selvagem. Nos vemos na próxima parada dessa jornada pelas terras esquecidas.